Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Mídias rivais analisa, reage aos novos reforços do Flamengo para a temporada 2026. Então tá chegando aqui, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino. Vamos para mais um corte, galera. Seguir aqui. Meus amigos, nós fomos surpreendidos aí com a proposta do Flamengo para o jogador Caio Jorge. Jogador do Cruzeiro, inclusive uma peça vital, importante para o planejamento de 2026 do Cruzeiro. Um jogador que chegou no futebol brasileiro, fez uma boa temporada, se valorizou e hoje tem uma multa fixada muito alta, principalmente se tratando de equipes brasileiras. Existem cláusulas contratuais ali, mas o Flamengo vai lá e joga a carta, certo? O Flamengo faz inicialmente uma sinalização, uma proposta de 30 milhões de euros para a contratação do jogador. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, não, muito obrigado. O preço do jogador para o mercado brasileiro é 50 milhões de euros. Esse é o valor. Se pagar esse valor, a gente senta e conversa. Então, essa foi a réplica do Pedrinho, presidente e dono da equipe do Cruzeiro. Ou seja, os caras eles estão querendo ali mais de 300 milhões de reais pelo atleta. De acordo com informações do GE, informações recentes, atualizadas aqui, o Flamengo ele conta com o desejo do atleta de reforçar o rubro-negro. Então o Flamengo não desistiu da negociação do Caio Jorge. O Flamengo anuncia agora pela manhã a manutenção técnica de Felipe Luiz, com valores ali de 4 milhões de euros por ano para a comissão técnica do treinador. Portanto, o maior salário técnico continua ainda sendo o Abel Ferreira, junto com a sua comissão, que recebem pouco mais ali na casa ali dos 3 milhões de reais. Felipe Luiz vai receber 2,1 e o Felipe Luiz abaixou o valor. Ele topou fazer a negociação para que assinasse a sua renovação contratual. A atitude, eu acho que acertada por ele, né? Acertada por ele. Voltando a falar sobre a negociação do Caio Jorge, o Flamengo ele manda um recado ao futebol brasileiro com essa manifestação de interesse pelo Caio Jorge. É o recado da disponibilidade financeira, o recado de que, queremos nos tornar referência no setor ofensivo. Temos dinheiro, estamos apresentando aí, de boinha 30 milhões, e o Flamengo ainda estuda envolver outras propostas, talvez outros jogadores, enfim. Isso daí você precisaria ter um interesse também do Cruzeiro em algum jogador do Flamengo, que talvez hoje esse interesse a princípio não existe, mas o Flamengo não desistiu da negociação. Embora o Cruzeiro já recusou prontamente, né, declaração do próprio Pedrinho para a Rádio Itatiaia, o Flamengo conta aí com o desejo do jogador também se manifestar. Então o Flamengo vai metendo louco aí no futebol brasileiro e mostrando que para eles não tem limites. O teu jogador vale 30 milhões de euros aqui no Brasil? Pô, legal, beleza, a gente quer ele. Tá a proposta aqui. Então, independente do Cruzeiro aceitar ou não, é uma proposta muito forte essa. Uma proposta muito forte. E pelo visto, o Flamengo vai dar uma insistida nessa proposta, viu? E deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Santos... Jorge e depois do lado do Cruzeiro, tá? Pra gente fechar por todos os lados. Primeiro, lado do Flamengo. E aí eu falei que eu tinha uma opinião muito específica. Eu não vou ficar fazendo João Kleber com ela, não.
eu já vou trazer já com 1 minuto de vídeo logo, porque não tem por que ficar fazendo isso. Eu acho essa notícia, assim, eu não tô dizendo que é. Eu só tô dizendo que muitas vezes, trabalhando com futebol e acompanhando futebol, sendo repórter, fui repórter durante algum tempo da minha carreira, etc. Tem algumas notícias que aparecem em momentos que a diretoria tá pressionada ou que o momento do clube é meio... tem um outro assunto muito forte que você fala... estranho. Não tô falando... E aí estão usando muito a expressão cortina de fumaça para a história do Felipe Luiz. E essa história hoje, quando eu li a primeira vez, eu falei, caralho, 30 milhões, mano, de euros no Caio Jorge. Pode ser. Fato é que ela surge muito do nada, né? Não tem um negócio tão anterior e etc. Do nada, um estalo, eu pago 30 milhões de euros para levar o Caio Jorge e é isso aí. O Flamengo tem condições de pagar? Tem. Fazer a maior contratação, acho que se não me engano, seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem condições? Tem. O Flamengo tem dinheiro? Tem. O Flamengo faria um movimento que é um movimento de predador no mercado? Pra caralho. Pega o artilheiro do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro, contrata, e aí a gente vai falar pelo lado do Caio Jorge daqui a pouco, para talvez botar no banco. É assim que o futebol brasileiro, essa é a condição financeira que o Flamengo tem hoje. Mas me chama muita atenção esse ponto. A questão do Felipe Luiz está travada nesse momento que eu estou gravando. Não sei se vai destravar até o final do dia, mas realmente me chama muita atenção. Pelo lado do Caio Jorge, já falo do Cruzeiro. Pelo lado do Caio Jorge, eu, pensando em carreira, vamos lá. No curto prazo, aonde o Caio Jorge está mais próximo de conquistar uma Libertadores ou um Brasileiro? Acho que no Flamengo. Mas o Cruzeiro encurtou muito essa distância. O Cruzeiro ficou a nível de pontuação, e eu bati nessa tecla, acho que durante o campeonato inteiro, o Cruzeiro ficou em pontuação que se alguém escorregasse, o Cruzeiro ia papar o Brasileiro. Teve algumas questões que até a torcida fala muito sobre arbitragem, tem questão com elenco que se enxugou, aí tem jogo com o Ceará em casa, jogo com o Santos em casa, jogo contra o Sport em casa, enfim. Mas, pro Caio Jorge, pensando em seleção brasileira, pensando até, nem sei se ele tem vontade de voltar pra Europa numa situação melhor, eu acho que o banco, ou a possibilidade de banco no Flamengo pode acabar pegando pra ele, porque o Pedro é um jogador novo, e se o Pedro estiver na condição física ideal dele, é muito difícil que ele perca essa posição no Flamengo. Por característica de jogo, pelo que ele pode oferecer, podem até jogar juntos, tá? Acho que em algum modelo eles podem jogar juntos, mas nesse primeiro momento acho difícil o Pedro sair do time. Tem chance? Tem, porque o Caio Jorge é um puta jogador, assim, dentro do cenário do futebol brasileiro é muito bom, etc. Mas, é isso. De um lado, eu acho que ele pode ser banco, de outro, ele tá mais à beira de ganhar um título. Que também nem pode ser verdade, né? Pode ter aí um 2026 no qual o Cruzeiro venha ganhando. E isso jogue por terra, né? Com ele ou sem ele. Pelo lado do Cruzeiro, já que eu falei do Cruzeiro... Eles trouxeram essa informação pra gente aqui no comecinho da noite. Exato. Explodiu o interesse do Flamengo no Caio Jorge. Exatamente. 30 milhões de euros. Vamos lá, vamos por partes aqui, Tá tem bom. muitos detalhes nessa história. Eu estava indo pro shopping e aí me falaram, Flamengo ofereceu Avatar 2. Tá bom. Avatar 2. Muito bom. Eu ia assistir Pelo amor porque... de Deus. Ô, Felipe, não estraga. Corta essa parte. Não é nosso. Avatar é nosso, animal. Oh, caramba. Voltando falar pra bem. história. Ué, qual o problema? Não, falar bem do nosso filme, pô. Pode falar aqui, ó. Deixa eu mandar a informação, pô. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que dá mais ou menos 196 milhões de reais. Mas é um negócio complexo, porque envolve também a questão do Cebolinha, que o Andrade e o Bruno Andrade e o André Hernan apuramos. É uma questão complexa. O Flamengo tem interesse e até avalia uma nova investida no Caio Jorge, mas já ouviu até do presidente Pedrinho do Cruzeiro, ele deu algumas entrevistas falando que não negocia o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, porque é um jogador muito importante para o Cruzeiro. E o Cruzeiro não tem interesse em reforçar um rival direto no futebol brasileiro. Vale lembrar que o Cruzeiro já recusou algumas investidas de valores próximos a esses 30 milhões de euros que o Flamengo ofereceu à Raposa. Teve do Zenit,
Teve também do West Ham, que foi 25... O West Ham, né, Bruno Andrade? Foi 25 milhões de euros por empréstimo com obrigação de compra. Então, teve ofertas próximas. E o Flamengo ele tem muito interesse em contar com o Caio Jorge. É um jogador jovem, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, mas... Quer começar a faculdade ainda nesse ciclo? É que é muito difícil que se concretize uma negociação. Então, eu vi o Pedrinho falando ali que é 45, 50k. Não, 50 milhões. 50. Porque foi assim, o que 50 acontece? milhões. 50 milhões. Como é que foi esse papo reto aí? Até mostrei para os meus companheiros aqui a conversa que eu tive com uma pessoa importante do Cruzeiro ontem. O papo foi reto. Teve a proposta oficial do Flamengo, papel timbrado e tal, não. Isso. Mas teve a ligação falando, nós temos total interesse no Caio Jorge e a gente quer fazer a gente tem 2 propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. 2 ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador e a segunda, 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. E aí do outro lado da linha estava Pedrinho Lourenço, junto com Pedro Júnior, junto com toda a diretoria e tal. E eles disseram o seguinte, olha, muito obrigado pelo interesse de vocês, mas para abrir conversas pelo Caio Jorge, 50 milhões de euros. É um jogador que a gente não quer que reforce um rival de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros, beleza? Beleza. Quer dizer, chutou no alto para não ter o negócio. Precificou o jogador. Para não ter. Pra não ter E a negócio. ideia era exatamente essa: precificar de uma maneira que ele ficasse praticamente impagável para o mercado nacional. E essa foi a ideia do Pedrinho. E aí o Flamengo fez o quê? Pelo menos entender com vocês aqui o balão do Flamengo no Cruzeiro, né? Pelo Vitão. E aí aqui tem alguns pontos importantes. O Vitão já tinha falado até com o Tite sobre jogar no Cruzeiro. O Vitão no Cruzeiro seria titular incontestável, né, basicamente. No Flamengo ele vai chegar para buscar um espaço que deve ser, né, provavelmente do Léo Ortiz ou do Léo Pereira, que um dos dois deve sair. Ou quem sabe até os dois, né? Daqui de repente o Flamengo também está reformulando seu grupo a partir aí do defensor do Inter. Mas no Cruzeiro era um valor de 6 milhões de euros, que o Inter pega o mesmo, 5 milhões agora, 5 milhões e meio agora, e mais 500 mil de metas, e aí acredito que são o número de jogos, possibilidade de seleção e tudo mais, então fica igual, só que o Cruzeiro tinha o Japa e o João Marcelo para negociar, e o Internacional com o Flamengo só tinha o perdão da dívida do Thiago Maia, né? Ficou 4 milhões e 700 mil euros, num total da operação daria quase 11 milhões de euros o Vitão para o Flamengo. Se vocês olharem, tu pode me dizer, mas a gente não precisava pagar o Thiago Maia agora. Dava para pagar só o atrasado e pagar lá na frente. O Inter, ele tem dificuldades enormes de arcar com os valores. Já tem dificuldades para achar jogador, para contratar jogador. Para que ele vai ter essa... Eu estou pegando a linha de raciocínio que me falaram, tá? Não é o pensamento meu. Para que o Inter vai pegar e vai continuar com contas a pagar futura, ou daqui a pouco não consegue pagar e vai ter que continuar com a questão da dívida, o Flamengo e todos os influencers flamenguistas batendo direto no Inter, para que o Inter ia manter essa dívida? Então esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento Thiago Maia ainda tem mercado, então querendo ou não, o Inter não paga nada por esse jogador e ainda lucra. Lá na frente, se for vender para o Santos ou para qualquer outro clube, o Inter pega um valor aí considerável pelo Thiago Maia. Na questão do Japa ou do João Marcelo, não só a questão de negociar salário, contratos e tudo mais... O dono do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, disse que quer vender por 50 milhões de euros, o Flamengo teria entrado com uma proposta de 30 milhões de euros, e aí eu perguntei, Flamengo desistiu do Caio Jorge? Quando o Pedro Lourenço traz essa informação que vai querer 50 milhões de euros, Flamengo desistiu? Não. Flamengo não desistiu e a resposta, foco total, já no Caio Jorge. O foco de agora é no Caio Jorge, é num convencimento, tanto do Cruzeiro ou até mesmo do jogador. Flamengo vai pagar 50 milhões de euros?
Claro que não, claro que não. Mas não vai parar de negociar, tá? Também já estou tentando falar com algumas pessoas aí ligadas ao Caio Jorge para trazer mais informação. É que o Flamengo não vai desistir do Caio Jorge. O dono do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte. Peço a vocês, se é novo, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Também não se esqueça de hypar o nosso vídeo. A opção aí do lado de inscreva-se vai ter a opção de hypar. Você pode hypar, nos ajudar a trazer conteúdos como esse do Mengão.